Revista na Cidade. Olha só, o DNA Center destacou as inovações genéticas no 8º Congresso da Liga em Natal. Você lembra que na semana passada a Liga contra o Câncer realizou um grande evento no Centro de Convenções, um evento que durou 3 dias e que trouxe mais de 3.000 pessoas aqui para o Centro de Convenções, falando sobre saúde, falando sobre diagnóstico de câncer, inovações nessa área. E o DNA Center marcou presença lá no Congresso da Liga, falando também sobre como, né, os exames eles podem, de alguma forma, contribuir para essa questão do tratamento, o diagnóstico precoce e tratamento de doenças, em especial o câncer. Eu estou aqui com a Angélica, que é responsável pela parte científica do DNA Center. Seja muito bem-vinda aqui ao Jornal da Cidade, Angélica. Como você está? Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes. Estou ótima. Muito obrigada pelo convite. Ter esse espaço para fazer esse bate-papo tão bacana com você e levar informação à população do ponto de vista do diagnóstico, né? Principalmente quando falamos sobre câncer, ainda é um tema um pouco sensível para a população e que gera bastante dúvida. Então, de fato, o diagnóstico, ele contribui imensamente para o diagnóstico laboratorial, digamos assim, as ferramentas laboratoriais contribuem imensamente para o fechamento diagnóstico da equipe médica, da equipe multidisciplinar de saúde que está acompanhando o paciente. Então, nós temos desde marcadores sanguíneos, marcadores precoces. O que significam marcadores sanguíneos? Marcadores são determinados fatores, tá? Que quando há algum desbalanço no organismo, esses fatores eles podem começar a ser produzidos em determinada quantidade e isso se tornar destoante, se tornar detectável por meio de um exame de sangue, por exemplo. Então, esses rastreios precoces, eles podem e devem ser feitos o quanto antes, principalmente se o indivíduo ele tem histórico familiar que remeta a algum tipo de neoplasia. E, ao mesmo tempo, nós temos também diversos tipos de painéis genéticos que podem avaliar a possibilidade, né, de ser da pessoa desenvolver um câncer que a gente chama de câncer hereditário, né, naquelas pessoas que têm um histórico familiar muito forte, principalmente parentes de primeiro grau. É importante que se faça muitas vezes esse rastreio por meio de um acompanhamento com o médico, muitas vezes por um aconselhamento genético, em um trabalho conjunto com o geneticista. Então, para o rastreio de mutações que tem um forte impacto na probabilidade de desenvolvimento do câncer. E existe também a possibilidade desses painéis genéticos serem aplicados quando a pessoa já desenvolveu o câncer, né? Naquele estado em que encontra-se realmente uma neoplasia e a pessoa, por meio de uma biópsia, pode fazer essa análise no tecido do tumor, que são os painéis genéticos somáticos, que a gente chama. Então, todos esses painéis genéticos e a avaliação desses marcadores tem uma literatura muito vasta, já é muito pacificada a sua importância e a sua aplicabilidade no diagnóstico assertivo. E tudo isso o DNA vem buscando, né? A nossa história começou por meio dos exames genéticos e aí com o desenvolvimento da empresa iniciamos na área de análises clínicas, mas a genética, né, faz parte da formação da nossa direção. E aí foi realmente, a nossa fundação foi pelos exames genéticos e trazemos até hoje cada vez mais aperfeiçoando. Então, os exames genéticos que a gente tem hoje, muitas vezes conseguem indicar o prognóstico do paciente, né, por meio do rastreio de mutações e até mesmo indicar qual a melhor medicação para o tratamento daquele paciente, ou seja, fazendo uma completa personalização do diagnóstico e do tratamento. Até que ponto que o mapeamento genético para o rastreio da possibilidade do DNA do câncer, por assim dizer, me perdoe até se eu estiver falando alguma besteira, e me corrija, por gentileza. Até que ponto ele é assertivo quando se leva em consideração que fatores externos podem desencadear ou não esse câncer, né? Esse câncer em potencial ali.
Isso, Michele, perfeitamente. Então, o que é que acontece? A gente sabe que o câncer, ele é uma doença multifatorial, de fato, né? Os fatores ambientais são muito pertinentes, né, do ponto de vista da chance de se desenvolver, mas a literatura já é muito vasta em apontar mutações que já foram muito, muito estudadas em grandes centros do mundo, né? É uma informação, vamos dizer, globalizada. Então, a literatura já é muito forte e muito indicativa de que a presença de determinados tipos de mutação, ou seja, de variantes que a gente chama de variantes patogênicas, podem levar a uma altíssima chance, ou seja, um altíssimo score de probabilidade da pessoa desenvolver. Então, como eu falei, principalmente pessoas que têm um histórico familiar, já principalmente de parentes de primeiro grau, é muito importante que se procure um médico desde jovem, se faça todo esse acompanhamento, indique ao profissional que está acompanhando que essa história existe e que com certeza em algum momento de vida a aplicação de um painel genético será muito benéfico, no sentido de entender essa probabilidade e aumentar o grau de rastreio, né, a frequência e a amplitude do rastreio, para que possa se ter um diagnóstico precoce que vai fazer toda a diferença no tratamento, na qualidade de vida do paciente e tudo mais. Um dos exames apresentados durante o congresso foi a genotipagem para HPV, né? Do que se trata? A gente sabe que o HPV é um dos fatores que contribuem para o câncer de colo do útero, né? Isso, Michele, perfeitamente. Então, a genotipagem para HPV é um teste de biologia molecular no laboratório DNA Center nós dispomos, que ele vai avaliar se o paciente tem a infecção por HPV por meio de um teste molecular que é extremamente sensível e específico, né? Ou seja, se na amostra analisada tiver algumas moléculas do material genético do vírus, o teste vai apontar, dada a sensibilidade. Então, no nosso teste, há uma indicação do tipo de HPV que está presente naquela amostra. E por que isso é importante? Porque a literatura, ela mostra que a presença de determinados tipos de HPV podem aumentar a chance de desenvolver o câncer. Ou seja, existem tipos que não aumentam tanto a chance e existem alguns subtipos que levam a maior probabilidade. Isso é o que a literatura mostra. Então, o teste ele vai mostrar, primeiro, se o paciente tem o HPV e, segundo, qual é o tipo. É um tipo que dá uma maior chance de desenvolver, ou seja, que eu preciso ter um maior cuidado no tratamento e no acompanhamento, porque é um tipo de HPV que a literatura está mostrando que dá maior chance de desenvolver ou não. É um tipo mais leve, digamos assim, do ponto de vista da chance de desenvolver câncer. E eu posso e devo fazer o acompanhamento, mas que de repente não me causa tanta preocupação, eu vou ficar só ali monitorando. Então, isso dá ao médico uma riqueza de informação tremenda, né? Além de indicar se houve essa infecção, qual o tipo de vírus que está ali e se isso aumenta ou não a chance, né? Aumenta mais ou menos a chance de desenvolvimento do câncer de cólon, que é uma grande problemática, né? Infelizmente, ainda é um dos tipos de câncer que mais acomete, né? As mulheres, né? Então, de fato, precisa fazer parte do rastreio do consultório de ginecologia desde da entrada dessa mulher. Eu falo muito da mulher porque a genotipagem para HPV é muito aplicada à saúde da mulher. Então, com certeza, é um exame de rastreio que deve estar dentro do consultório desde cedo. O teste pré-natal não invasivo, ele vai avaliar ou ele vai dar um diagnóstico para que tipos de problemas? Então, o teste pré-natal não invasivo é um teste que ele vai indicar a possibilidade de alterações cromossômicas no feto. Como, por exemplo? Como, por exemplo, a síndrome de Down, a síndrome de Edwards, a síndrome de Patal, né? Então, hoje em dia, o casal, ele tem a chance de saber com precocidade, né? Se o filhinho, ele tem a chance de desenvolver ou não, de ter uma dessas síndromes. Então, isso é muito importante, esse diagnóstico. Ele é hoje um exame que é bastante aplicado no momento em que se tem algum tipo de alteração nas ultras morfológicas, por exemplo, um parâmetro chamado de translucência nucal, que ele é indicativo de algumas possibilidades de alterações cromossômicas. Então, o casal ele pode contar também com essa análise genética do feto em uma amostra de sangue da mãe. Então, a gente faz uma coleta de
de sangue na amostra da mãe e o método ele é capaz de identificar o sangue do bebê no sangue da mãe, né? As células do bebê no sangue da mãe, melhor dizendo. E aí, a partir dessas células, faz-se uma análise genética, um perfil genético do bebê, podendo indicar a presença ou não de algumas síndromes. E isso é muito importante do ponto de vista do preparo do casal para o momento do nascimento, o acompanhamento do obstetra a partir daquele momento, que é um outro olhar, e toda essa jornada de possíveis tratamentos que serão importantes desde o nascimento do bebê, desde antes até o nascimento do bebê. Então, e o resultado sai rápido? O resultado ele sai na faixa de 30 dias, mais ou menos. Demora, porque ele é um exame um pouco mais complexo, você tem o sequenciamento de nova geração, né, seguido por toda uma análise de ferramentas de bioinformática para identificar essas alterações cromossômicas, e o laudo também é emitido por um especialista, né? Então, como é um exame de alta complexidade, digamos assim, é preciso realmente uma temporalidade maior para que ele possa ser concluído. E a importância dele ser, né, um teste com o sangue da mãe, de não ser invasiva, porque anteriormente se fazia com uma punção, né? Uma agulha no... Isso. Anteriormente não, ainda é aplicado, né? Ainda é feito. Isso, exatamente. Antigamente a gente só dispunha dessa ferramenta em análises em líquido amniótico. Isso, fazia uma punção do líquido, né? Isso, e aí com fazia risco, uma punção do líquido, de aborto. Isso, né? É um procedimento que, mesmo hoje em dia, com a tecnologia muito maior, muito mais avançada, mas que ainda tem alguns riscos, né? Que a coleta de sangue da mãe realmente não tem. Então, foi um avanço, assim, tremendo, né? E a gente vê que cada vez mais esse exame ele está se fazendo importante na vida do casal que está gestando, né? E contamos com essa ferramenta em nosso laboratório, que com certeza pode fazer a vida na diferença de muitos casais. Até que ponto que a automatização, a inteligência ampliada, a inteligência artificial, ela está contribuindo para que os prognósticos, os diagnósticos, eles sejam mais efetivos e mais ágeis? Inclusive foi uma das pautas do Congresso da Liga, né? Tinham muitas palestras relacionadas a isso, a importância da inteligência artificial na saúde. Então, assim, são ferramentas extremamente importantes para a melhoria dos diagnósticos e para maior assertividade. Com certeza são ferramentas que trarão um novo parâmetro para a medicina laboratorial, para o diagnóstico laboratorial, para a medicina como um todo, mas nada substitui um bom profissional, né? De fato, são ferramentas que nos próximos anos auxiliarão muito os laboratórios e os médicos, já auxiliam, já é do nosso dia a dia. Eu brinco muito lá, inclusive lá no laboratório, dizendo que daqui a pouco sai um robozinho assessor científico, né? Para me auxiliar no meu trabalho e com certeza agregar. Mas eu acho que o contato humano, Michele, essa humanização que é preciso e assim extremamente necessária na área de saúde, ao mesmo tempo que a inteligência artificial vem para ser utilizada de forma muito sábia, né? Eu sou totalmente a favor, mas eu acho que são ferramentas que, apesar de contribuírem muito, precisam ser ainda utilizadas de forma muito sábia, porque nada vai substituir o contato humano, a humanização, o olhar, né? A conversa com o cliente, a troca, naqueles momentos de dificuldade, né? Principalmente em momentos delicados, como, por exemplo, receber um exame desse, indicando uma aneuploidia, uma alteração cromossômica no bebezinho, no próprio segmento oncológico. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela vem para contribuir, mas nós, profissionais de saúde, precisamos sempre ter na nossa mente que nada deve substituir a humanização, porque isso, junto com a nossa contribuição técnica no diagnóstico, é o que realmente faz a diferença na vida das pessoas, e isso cura. É verdade. Isso cura. A doutora Angélica Leal, que é assessora científica do DNA Center, com quem eu estou conversando agora, é interessante essa sua fala, porque em todas as vezes que eu fui ao DNA Center para fazer os meus exames, o que mais me chamou a atenção foi a qualificação dos profissionais de todo o laboratório. Desde a pessoa que recebe a gente ali na parte da retirada da ficha, até a parte do guichê, as meninas e os meninos são extremamente cuidadosos e atenciosos.
E da última vez eu até estava conversando com o Pablo, eu falei, puxa vida, como está cada vez melhor, vocês não param de investir em qualificação da equipe, porque coisas que eu não tinha visto tempos atrás estavam sendo feitas, né? De pegar e falar assim, confere o seu nome, é esse aqui mesmo, olha, explicando, você vai ficar aqui de 10 a 15 minutos parado, não pode ver celular, tá tudo bem para você, enfim, um acolhimento e uma comunicação muito clara e muito cuidadosa. Então, assim, eu observo que existe um investimento tanto na área, né, de inovação científica, quanto também na área de qualificação profissional, né? Isso, exatamente. Somos um laboratório que estamos sempre buscando inovar tecnologicamente, investir na qualidade do nosso exame, mas principalmente trazer essa humanização que muitas vezes falta para o paciente, né? Então, tem pacientes que já são de casa, digamos assim, que muitas vezes a gente sente que vai ao nosso laboratório não só para fazer o exame, mas vai para conversar com aqueles que conhecem, vai para passar um tempo. Muitas vezes a gente não sabe do que tá se passando na mente e no coração das pessoas. Então, muitas vezes a pessoa está se sentindo sozinha em casa, vai ao laboratório para fazer seus exames, se sente bem ali, acolhido, fica conversando muitas vezes com a equipe. Isso é maravilhoso, isso nos mostra que a gente está no caminho certo. Então, nós sempre estamos investindo nessa qualificação contínua, na humanização do trabalho. Estamos sempre buscando novas certificações e acreditações que nos mostram quanto é importante essa melhoria contínua e principalmente do ponto de vista da humanização, que o paciente para a gente é o amor de alguém, é o filho de alguém, a mãe, o pai de alguém. Então a gente sempre busca dentro do nosso atendimento se colocar no lugar daquela pessoa, né, que está vivendo aquela problemática. Acredito que ninguém acorda de manhã dizendo, hoje, que dia de sol lindo, vou fazer um exame no laboratório, né? Eu tenho um filhinho de 4 anos e ele já diz, mamãe, hoje é dia de furadinha. Então, assim, mas a gente tenta, ao máximo, qualificar as nossas equipes, buscar melhorias e novos métodos, novos ambientes, adaptar os nossos ambientes para serem os mais acolhedores possíveis, para realmente fazer com que as pessoas se sintam pertencentes da nossa empresa e se sintam acolhidas. Porque é como eu lhe falei, esse calor humano, esse olhar, né, para o outro, ou aquele olhar sincero e aquele olhar verdadeiro, cura também. É verdade. Então, desde que o paciente entra no nosso laboratório, a gente quer e a gente busca estar contribuindo para a cura dele. Doutora Angélica Leal, assessora científica do DNA Center, não esgotei nem metade das perguntas que eu tinha para te fazer aqui. A gente vai precisar montar um quadro aqui sobre saúde para vocês poderem esclarecer, porque são muitas as pautas que a gente tem. Tem o DNA PET, tem a parte em domicílio, enfim, tem muitas pautas para a gente abordar aqui. Infelizmente, o tempo não é suficiente para tudo isso, mas desde já agradeço sua disponibilidade em atender o nosso convite. Eu que agradeço, Michele, e fico aberta para novos convites. Realmente são temas maravilhosos e que principalmente podem contribuir para a saúde e qualidade de vida da população, que é o nosso propósito, essa contribuição. Muito grata e um bom dia a todos. Parabéns pelo trabalho, ótimo dia.